Seja bem-vindo. Vamos falar sobre o tema da teoria da pena. Está falando sobre a teoria do crime, teoria da norma penal, e hoje vamos falar sobre a teoria da pena. A partir do momento que o sujeito, o indivíduo, ele é condenado, passa a ter o Estado o direito de punir esse indivíduo. A partir do momento que ele comete o crime, o Estado tem esse poder-dever de fazer com que haja persecução penal dentro dos princípios processuais, ampla defesa, contraditório, todos os direitos assegurados ao indivíduo, há a presunção de inocência, o indivíduo só será considerado culpado com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, uma decisão definitiva que não cabe mais recurso. A partir daí, esse indivíduo, ele terá que cumprir pena. Pena em detrimento de um mal injusto que ele praticou. Então, por esse mal injusto, ele será punido. A pena deve ser a cara do condenado, para reprimir em uma medida justa e necessária o que ele fez ao descumprir o ordenamento jurídico penal. Sempre é uma possibilidade essa punição. É um dever ser. O indivíduo pode ter cometido o crime e nunca ter sido pego. Ele pode ter cometido o crime e o Estado ter sido inerte ao ponto de não ter identificado ele ou ter sido moroso durante o processo, durante a colheita de provas, ou no inquérito policial, ainda quando estava ali na seara administrativa da polícia judiciária, fazendo levantamentos, colhendo elementos de materialidade e a autoria do crime. Depois passa a haver o processo criminal, com o recebimento da denúncia pelo juiz, mas tudo isso leva tempo. E pode ser que um belo dia o tempo tenha transcorrido e tenha ocorrido a prescrição penal, onde quem vai ser punido agora é o Estado, em não poder mais exercer o seu ius puniendi. O Estado é que está sendo punido em não poder punir essa pessoa, porque o tempo não espera ninguém. Vamos ainda ver o estudo da prescrição, que é uma das causas extintivas da punibilidade. Mas hoje o nosso tema é relacionado à teoria da pena, em que o principal efeito da sentença penal condenatória é essa imposição de pena. Vamos aí a uma apresentação em slides para facilitar esse caminho. No começo do semestre, nós começamos a ver a teoria da norma. Foi do artigo 1º ao artigo 12. Feito isso, passamos a ver a teoria do crime, ou do tipo, que vai do artigo 13 até o artigo 31. A aula de hoje começamos a ver a teoria da pena, que está no texto penal, na parte geral do Código Penal, do artigo 32 ao artigo 120. É por ela que nós concluímos a parte geral do Código Penal pela teoria da pena. Das penas. É a resposta do Estado, após o devido processo legal, ao responsável pela prática de um crime ou de uma contravenção penal. É uma restrição ou perda de bens jurídicos que a lei impõe ao direito individual, aplicada pelo Estado por meio de órgão judiciário, àquele que infringe norma de direito. Portanto, a pena
é o principal efeito da sentença penal condenatória, porque ali o Estado, o direito sempre é um direito público de punir, não há uma possibilidade de haver a punição de forma privada, não há uma vingança, não é uma vingança privada. É o Estado que pega e tem esse poder, dever de fazer com que haja a paz social. E, para isso, impõe pena àqueles indivíduos que cometem infrações penais. A partir disso, o Estado vai ter, como eu havia dito, um devido processo legal. Ampla defesa, contraditório, todas as regras processuais penais serão ali trazidas para que haja esse devido andamento. E aí, ao final, o juiz se convence se as provas apresentadas são suficientes para o seu entendimento acerca de ter, de fato, havido o crime e que aquele indivíduo tenha sido o seu autor. A partir disso, imposição de pena. Essa pena, ela pode vir a privar a liberdade, ou pode vir a restringir direitos. As penas possíveis de serem aplicadas, segundo o artigo 32, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. Vamos avaliar e entender cada uma delas. Os princípios que vão reger, que vão informar a aplicação da pena. Vimos no começo do semestre. Legalidade, reserva legal e anterioridade. A imposição de pena, nós temos o quê? A partir do momento que o sujeito pratica um crime, há a tipificação, a descrição daquele fato dentro do ordenamento jurídico. Então, primeira coisa, tem que haver a definição. Princípio da legalidade. Para que haja o processo legal, existe uma metodologia, existe todo um procedimento que está estabelecido dentro do Código de Processo Penal. Depois que há a sentença penal condenatória, a forma de imposição de pena e de cumprimento da pena também está dentro da legalidade, está regida, está descrita. A lei de execuções penais vai ser a Bíblia para o preso. Tudo que está relacionado a cumprimento de pena está na lei de execuções penais, dentro do princípio da legalidade. Princípio da personalidade ou intransmissibilidade ou personificação da pena. A pena não passa da pessoa do condenado. Somente ele é capaz de suportar o que o Estado tenha infringido a ele. Princípio da proporcionalidade. A pena tem que ser proporcional, tem que ser razoável, na medida justa e necessária pelo que o sujeito praticou, dentro de limites já predispostos no Código Penal, limite mínimo, limite máximo, ou a forma de se fazer esse cumprimento, de se impor essa pena. 5, inderrogabilidade ou inevitabilidade da pena. Por mais que o juiz possa ter ficado comovido com a situação precária de penúria do réu, ele não pode absolver, não pode dar o perdão judicial, se a lei não dispôs. Portanto, é inderrogável. O juiz tem que impor a pena, nem que seja no mínimo legal, mas para isso também ele há de fundamentar. Toda decisão judicial ela tem que ser fundamentada, principalmente no momento em que ele está restringindo ou restringindo direitos ou suspendendo a liberdade de alguém.
6, dignidade da pessoa humana. Vimos esse princípio que toda pessoa tem que ter o direito a ter a sua integridade física e moral preservados. A pena, o cumprimento da pena não pode ser uma pena a mais. De quê? De aflição, de sofrimento, de angústia. Não pode. Já que está sendo condenado, vai cumprir aquela pena, vai cumprir a privação de liberdade. Ok. Não pode ter e ser o cumprimento da pena uma outra pena, uma outra forma de trazer, humilhação, vexame ou questões físicas que são inadmissíveis. Vedação do bis in idem, a pessoa não pode ser punida 2 vezes pelo mesmo fato, pelo mesmo crime. E aí nós vimos aí a figura do Sérgio Cabral, que foi condenado a mais de 19 anos de prisão por corrupção em uma das ações que ele respondeu. Então, em um dado momento, o sujeito está livre, leve e solto, em liberdade, sendo acusado, respondendo processo. Enquanto isso, presunção de inocência. Somente a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sentença que não vai mais caber recurso, é que ele é considerado culpado. Tiago está dizendo aqui que Boa tarde, Tiago, seja bem-vindo, obrigado pelo comentário. Está dizendo que o Sérgio Cabral inaugurou o próprio presídio que havia feito na gestão dele. Então, ele foi muito esperto. Talvez já tivesse tido essa previsão que ele poderia um dia estar lá. Espécie de sanção penal, penas e medidas de segurança. As espécies de sanção penal é o gênero. Do que são espécies? As penas aplicadas aos imputáveis, aqueles que têm discernimento, que têm consciência do que estão fazendo. Para os inimputáveis, doentes mentais, retardados, débeis mentais, imbecis, idiotas, pessoas que não agiram no momento da ação com discernimento, que agiram com inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato, a elas o Estado não impõe pena. Por quê? Como é que você vai impor uma pena a alguém que não vai entender por que está sendo punido? Não faz sentido. Eu só posso impor pena a quem entender, a quem possa vir a entender. Senão não faz sentido algum. O Estado, portanto, não impõe pena aos inimputáveis. Impõe medida de segurança, que é uma medida de proteção à pessoa que é, teoricamente, periculosa. Traz perigo para si e para os outros. Não pode ficar em liberdade enquanto não estiver sã, em sã consciência. Então, a essas pessoas, aos inimputáveis, em decorrência de doença mental, de desenvolvimento mental retardado, se impõe medida de segurança. As penas vão ter um tempo de início e tempo de encerramento. Isso já é previsto lá em cada dispositivo penal, pena mínima e uma pena máxima. Um tempo determinado. Mas ali é em abstrato. Quando o juiz impõe a pena na sentença penal condenatória, ali é a pena em concreto, que ele passou pela sua fixação no sistema de dosimetria da pena, sistema trifásico que nós ainda iremos estudar. O juiz vai analisar o crime, o criminoso, estabelecer a medida justa e necessária, a pena em concreta para o indivíduo. E aí ele tem ali um limite para o cumprimento da pena. A medida de segurança
possuem somente termo de início. O termo final é indefinido. É indefinido, mas não é ilimitado. Não é porque não tem um termo definido de fim que ele vai ficar para sempre lá no manicômio judiciário, internamento, para receber tratamento médico e medicamento. Não, por quê? Porque o sujeito, ele... E hoje em dia as jurisprudências dão no sentido de que seria o limite máximo da pena do crime que ele teoricamente praticou. Então, se a pena máxima daquele crime era de 20 anos, o máximo que ele pode ficar internado no manicômio judiciário serão os 20 anos. Depois disso, aí ele, se ele ainda tem falta de discernimento, se ele não tem ainda discernimento, se ele continua doido, maluco, aí o que vai acontecer? Ele vai para outra instituição que não tenha mais as características e que esteja abrangendo ali, abrigando pessoas que cometeram crimes. Ele vai para outro instituto. Ao invés de estar lá no Estênio Gomes, no manicômio judiciário do estado de Ceará, ele vai lá para o hospital de Messejana, onde o Estado recebe e abriga pessoas com problemas mentais que não cometeram crimes. Vai para lá. A função das penas é punir, prevenir e recuperar. Aqui a recuperação é a conscientização da falha e a restabilização da sociedade. A função da medida de segurança, prevenir e recuperar. Aqui a recuperação do indivíduo é quanto ao restabelecimento da condição de saúde. Teorias que podem vir a explicar a sanção penal. Existem algumas teorias, as principais. Teoria absoluta retributiva. Essa teoria traz que a finalidade da pena é de punir o autor, retribuição do mal injusto causado. A pena é um castigo que compensa o mal e dá reparação moral. Então, a pena é uma retribuição ao mal injusto praticado. A sociedade tem que punir esse sujeito como um castigo, para que a sociedade tenha paz social e que as pessoas vejam que, se o indivíduo praticar esse fato, será punido. Então, vai dissuadir as pessoas a não praticarem o mesmo ato. 2. Teoria relativa utilitária, ou da prevenção. A pena tem um fim prático, qual seja, a prevenir e impedir que o réu volte a delinquir. Esta prevenção é representada pela intimidação dirigida ao ambiente social. Segundo Feuerbach, a pena tem como finalidade gerar uma perfeita harmonia na sociedade. Então, a função da pena é utilitária, ela tem que ser útil, ela tem que fazer com que esse indivíduo ele se restabeleça. O Estado tem que colocar sua mão, seus instrumentos, para que a pena possa vir a servir como meio de ressocialização. Que esse indivíduo, durante o cumprimento da pena, ele possa se recuperar. Agora, são teorias sempre muito difíceis e muito discutíveis, porque muitas vezes o sujeito é um indivíduo que pratica um crime de colarinho branco, que estudou nas melhores universidades do país, ou até estudou em universidades estrangeiras e se aproveitou de uma oportunidade e cometeu crimes. Desvio de recursos. Esse indivíduo, ele teve todas as condições sociais, ele teve tudo
de discernimento, de conhecimento, de consciência de questões éticas, de morais, mas ele resolveu praticar o crime. E aí ele vai se regenerar, se recuperar, se ressocializar, voltar à sociedade? Como? E ele não era? E aquele indivíduo que nunca teve qualquer estudo, como ressocializar alguém que nunca foi socializado? Então, são temas muito debatidos, não são fáceis, mas que merecem, sim, a discussão, principalmente pela sociologia. Aqui o caso do Messi, que em 2016 foi condenado a 1 ano e 9 meses de prisão por 3 crimes de fraude fiscal. Desvio de 4 milhões e 100 de euros por meio, e 100 mil de euros por meio de uma estrutura baseada em empresas localizadas em paraísos fiscais. Permitiu que omitisse receitas da exploração de direitos de imagem. 10 milhões e 100 mil de euros entre 2007 e 2009, evitando pagamentos de impostos na Espanha. Também lá na criminologia se estuda bastante essa questão. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 46, diz que a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a privação ou restrição da liberdade, que é a pena mais grave. A pena mais grave possível de ser aplicada é a privação de liberdade em nosso ordenamento jurídico, já que não temos pena de morte, não temos açoites, não temos penas que tragam violação à integridade física do indivíduo. O máximo é a privação, restrição dessa liberdade. Se suspende a liberdade desse indivíduo. Perda de bens. Agora, perda de bens, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos constituem medidas alternativas, penas restritivas de direitos. As 3, tanto a perda de bens, prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos são consideradas como penas restritivas de direito, que estão aí no artigo 32 do Código Penal. No Código Penal nós temos as penas são privativas de liberdade, que corresponderia à linha A do artigo 5º, inciso 46, restritivas de direito, que seria a linha B, D e E, e a multa, que está na linha C. E aí a gente vai entender cada uma dessas penas e como o juiz pode vir a impor essas penas. Deixa eu ver aqui, a pergunta. O Arthur está fazendo questionamento. Boa tarde, Arthur. Obrigado pela participação. Qual a diferença entre suspensão e interdição? Arthur, a suspensão está suspenso. Vamos suspender aqui a liberdade do indivíduo. Privação de liberdade durante 2 anos. Vamos suspender, está suspenso. A liberdade dele vai cumprir essa pena. Depois de terminar o cumprimento, pelo tempo transcorrido, volta à liberdade. Então, há uma suspensão, está suspenso. Interdição vai depender do contexto. Em qual contexto você vai utilizar tecnicamente a expressão de interdição? Eu posso interditar alguém. Vou interditar uma pessoa. Vou interditar esse indivíduo até que... Vou interditar a pessoa para que ela não possa dispor dos seus bens
porque ela está com algum problema mental, e quando ela recobrar sua lucidez, volta. Então, há a distinção a partir dos termos técnicos, a partir do que realmente se possa estar ali a buscar. As penas vedadas pela Constituição Federal, o Arthur está dizendo que entendeu, beleza, show de bola. Obrigado aí, Arthur, pela participação, não fiquem com dúvidas, perguntem. As penas que são vedadas pela Constituição: pena de morte, inciso 47, não haverá penas de morte, a não ser que o Brasil esteja em guerra declarada. B, de caráter perpétuo, alguns entendem até que a pena perpétua é uma forma de pena de morte, porque se o sujeito ficou preso e agora ele não vai sair nunca, está morto lá dentro. Então, a pena de caráter perpétuo, de privação de liberdade, seria, para alguns autores, uma das formas de pena de morte. De trabalhos forçados, você açoitar alguém ao trabalho. Isso não quer dizer que a pessoa não seja obrigada a trabalhar. Nós vamos ver aqui que, sim, a pessoa, no sistema prisional brasileiro, ela é obrigada ao trabalho, e se ela não trabalhar, isso é considerado como falta grave. Vamos ver. Mas o que não acontece é a pessoa ser forçada ao trabalho. Puxar ela, açoitar ela para isso. Pena de banimento, você mandar a pessoa para outro estado, para outro país, não acontece, como aconteceu muito de Portugal, quando eles mandavam os indivíduos para o Brasil. Ah, fez isso, fez aquilo? Vai lá para o Brasil, vai cumprir pena lá. Vai ficar por lá mesmo. E as penas cruéis? Penas que possam vir a atingir a integridade física ou moral do indivíduo. E aí você está vendo na imagem um indivíduo que está triste. Ele ficou triste porque ele recebeu uma notícia lá na China que teve a sentença penal condenatória a uma pena de morte. E lá o indivíduo ainda tem que pagar a própria bala. O crime dele foi de corrupção. Se a moda pega e vem aqui para o Brasil, vai faltar essa bala. Que fizeram desvio da verba, fraude fiscal e que receberam valores ilícitos superiores a 463 mil dólares. Ou seja, um valor mínimo. Se pega, né, Leidiane? Leidiane está dizendo que seria ótimo aqui no Brasil. Mas os nossos legisladores não iriam fazer isso nunca, porque eles se protegem. Não iam deixar isso barato. Estado de coisas inconstitucional. Essa terminologia, no nosso direito, é um tema novo. Apesar de ser um fato bastante antigo, mas essa discussão com essa nomenclatura, ela é recente. O estado de coisas inconstitucional. O que vem a ser isso? Olha aqui o que a doutrina moderna vem dizendo sobre o estado de coisas inconstitucional. Teoria criada pela Corte Constitucional colombiana. Existe quando um quadro insustentável de violações de direitos fundamentais começam a ocorrer de forma massiva, generalizada, decorrente da omissão ou comissão de diferentes autoridades públicas, agravado pela inércia reiterada dessas mesmas autoridades. Ou seja, a estrutura da ação estatal está com sérios problemas
e não consegue modificar a situação tida como inconstitucional. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal vem interferindo na formulação e implementação de políticas públicas e em escolhas orçamentárias, mas com ordens flexíveis, seguidas de monitoramento da execução das medidas, como os pedidos da implantação de audiência de custódia e liberação das verbas do Fundo Nacional Penitenciário. Trata-se de uma manifestação do chamado, abre aspas, ativismo judicial e estrutural dialógico, fecha aspas, um verdadeiro diálogo entre os poderes e a sociedade. Esse estado de coisas inconstitucional, ele deve ser encarado em dadas situações em que o Estado sabe da calamidade, sabe da violação dos direitos humanos e ele se mostra incapaz de resolver. Seja no sistema prisional, com presos se amontoando em delegacias, em presídios, presos que fazem sorteios para ver quem morre lá dentro para ter espaço, seja em crimes que não são solucionados porque o Estado não é capaz de colocar a estrutura necessária para que a polícia investigue. E aí os criminosos nunca são... os crimes não são desvendados porque não se tem a estrutura necessária para movimentar o inquérito policial, para que haja a investigação. Então, é um estado de coisas inconstitucional. Um estado de coisas que acontecem, que o Estado toma conhecimento, mas é absolutamente ineficaz. Ineficaz. E aí, vez por outra, o Supremo Tribunal Federal intervém como? Ele vai fazer algo que não é da alçada dele, porque o papel do STF é jurídico, judicial, mas aí ele vai intervir no administrativo, no executivo, para determinar ao poder executivo certas situações, como, por exemplo, construção de presídio. Não cabe ao Poder Judiciário estar determinando ao Poder Executivo a construção de presídios, construção de penitenciárias, estruturação do Judiciário para que tenha as devidas audiências de custódia. Então, é um estado de coisas, são muitas coisas. Ao longo do seu curso de Direito, você vai se deparar com várias situações e com esse tema. Então, para quem não conhecia ainda essa nomenclatura, prazer, e você vai se deparar com ela em diversos estudos. O estado de coisas inconstitucional. Infelizmente, não há perspectiva em vários pontos para a solução, principalmente o sistema prisional. As penas privativas de liberdade. Nós vamos estudar as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito e a pena de multa. Primeiro, penas privativas de liberdade. Estão aonde? A partir do artigo 33 do Código Penal, que aí vai ter reclusão, detenção. Vamos entender, diferenciar o que são e como o juiz pode vir a aplicar essa pena privativa de liberdade, que é a pior pena, a pena mais grave que o juiz poderá vir a aplicar em detrimento de uma condenação. Artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto.
Então, para a pena de reclusão, é possível as 3 formas de cumprimento: no regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, continuação do artigo 33. A de detenção em regime semiaberto ou aberto. Não tem regime fechado. Em regime semiaberto ou aberto. Salvo necessidade de transferência a regime fechado, por exceção e com fundamentação para que isso ocorra. O legislador, aí é um papel do legislador, dos nossos congressistas, ao legislar sobre direito penal, vão selecionar, vão escolher aqueles crimes que eles querem punir com pena de reclusão, que são os mais graves. E vão selecionar aqueles crimes que eles consideram que não são tão graves assim para punir com detenção. Então, é em relação à gravidade. Porque quando o crime é punido com reclusão, o juiz ele poderá vir a determinar que o cumprimento da pena seja o regime fechado, semiaberto ou aberto. E no regime, nas penas punidas com detenção, regime semiaberto ou aberto. Salvo necessidade de transferência, regime fechado, que aí o juiz vai ter que fundamentar, muito bem fundamentado, essa transferência. Primeiro, considera-se, artigo 33, parágrafo 1º, considera-se a regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. A distinção em segurança máxima ou média é o quanto que esse preso tem dificuldades para empreender fuga. Quanto mais dificuldade, há uma classificação em ser o presídio de segurança máxima. B. Regime semiaberto. A execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Então, o Estado ele tem que ter estrutura para a construção de colônias agrícolas, de colônias industriais ou estabelecimentos similares. O problema é que não constrói presídios, não constrói estabelecimentos com essas características. E aí, vai fazendo arranjado, vai dando jeitinho. É o estado de coisas inconstitucional. Vai pegando um presídio que é de segurança média e colocando presos que estão ali no regime de cumprimento no semiaberto. C. Regime aberto. A execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. O Estado, e aí nós vamos ver todas essas características dos 3 regimes. Regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. No regime aberto, o Estado ele tem que construir casa de albergado na zona urbana. Então, está lá a cidade, ele constrói uma casa que vai abrigar presos que estão já no final do cumprimento da pena. Tem bem pouquinha pena para cumprir. E aí, coloca esses indivíduos lá que estão em regime aberto nesse cumprimento da pena. Vamos ver aqui pergunta, o Hugo está fazendo uma pergunta relacionada ao regime semiaberto. A gente vai já especificar, Hugo, cada um dos regimes, tanto o regime fechado, semiaberto e o aberto. Mas vamos ver aqui o que leva, quais os requisitos que o juiz tem para impor um desses cumprimentos de pena, se é em regime fechado, semiaberto ou aberto. Vamos ver aqui no parágrafo 2º que não é o livre-arbítrio, não é um poder discricionário do juiz em impor, em que
regime ele vai iniciar a pena, porque a pena é progressiva, uma forma progressiva, vai progredir de um regime mais severo para um regime menos severo. Esse sistema progressivo é um sistema irlandês que o Brasil adotou, de progressão de pena, já que ele não fica, nós não temos penas perpétuas, ele não vai ficar o resto da vida lá. Então vai ter que progredir, sai de um regime mais severo, menos severo, até chegar à sua liberdade. Mas aqui o juiz vai encontrar os limites aos quais ele deve se pôr para a imposição da pena, imposição do regime, a partir do momento que ele condenou o indivíduo. Parágrafo 2º do artigo 33. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado. Então, para progredir de regime, ele já te deu a informação. O sujeito tem que ter mérito. Se é um sujeito que está praticando um motim, teve trabalho e ele disse que não ia trabalhar, se negou ao trabalho, está provocando motim, está agredindo e ameaçando os policiais penais, antigos agentes penitenciários. Esse sujeito não tem mérito para progredir regime. Então, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Em vez de progredir, ele pode regredir. E onde é que está isso? Lá na lei de execuções penais. Vamos ver essa possibilidade de regressão. A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. É um requisito objetivo da quantidade da pena. Se o condenado teve a sua sentença penal condenatória a uma pena superior a 8 anos, ele vai começar a cumpri-la em regime fechado. É a regra. Tem exceção? Tem. Mas a regra é que se a pena tiver uma quantidade maior que 8 anos, deverá começar a cumpri-la em regime fechado. E aí, de vez em quando, você vê o juiz lá condenando a 7 anos e 11 meses. Parece que cai do céu. Se, poxa, por tão pouco. Esse tão pouco, certamente o juiz fez algum malabarismo lá para diminuir dos 8 anos e fazer com que a pessoa não iniciasse o cumprimento da pena em regime fechado, e sim em um regime menos gravoso. B. O condenado não reincidente. O que é não ser reincidente? É não ter cometido um novo crime depois de ter sido condenado em uma sentença com trânsito em julgado. Esse indivíduo foi condenado? Foi. Transitou em julgado. Ok. E agora, para esse novo crime aqui, se ele vem e comete um novo crime, nessa condenação ele é considerado reincidente. Considerado reincidente porque ele já tinha uma sentença penal com trânsito em julgado. Então, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Então, pena superior a 4, inferior a 8, regra, regime semiaberto. Vai lá para a colônia agrícola ou industrial ou estabelecimento similar. C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá,
desde o início, cumpri-la em regime aberto. Casa de albergado. Então, menos que 4 anos, igual ou inferior a 4 anos, regime aberto. Aí a gente vê a súmula 269 do STJ. Parágrafo 3º. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. Então, circunstâncias judiciais do artigo 59, antecedentes criminais, comportamento, conduta social, personalidade, motivos do crime. Leidiane quer fazer um questionamento? Fique à vontade, Leidiane. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, em relação às alíneas B e C, ele está dizendo o condenado não reincidente. Se ele for reincidente, de qualquer forma, ele vai cumprir o regime fechado, é isso? Isso. Esse abono aqui é só se for não reincidente, né? Perfeito. Se ele for não reincidente, ele tem essa possibilidade. Se ele for reincidente, ele não tem esse privilégio. Aí vai regime fechado. Vai o regime mais gravoso, que aí é o regime menos gravoso. Para se qualificar o regime menos gravoso, tem que ter esses requisitos. Não se qualificou, vai para o regime mais severo. E aí nós vislumbramos algumas súmulas, e esse tema da teoria da pena tem muitas súmulas que nos favorecem a interpretação da lei. Súmula 718, sobre fixação de regime prisional. 718, uma súmula do Supremo Tribunal Federal. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Isso quer dizer o quê? O sujeito foi condenado por crime de tráfico de drogas, foi condenado por estupro. Esse crime é muito grave, então vou colocar ele em um regime mais severo. Não. Não pode ser a gravidade em abstrato, porque a gravidade em abstrato, o legislador já o fez. Em colocar em um patamar mínimo e um máximo, já é elevado. Então, quem já fez isso foi o legislador. A gravidade do crime, só o fato de ter sido um tráfico de drogas, um estupro, a gravidade do crime em si não é motivo suficiente para ele fundamentar que está colocando em um regime mais severo. É porque é tráfico de drogas, vou colocar. É porque foi um estupro, vou colocar. Não. Não pode ser o fundamento baseado na questão única e exclusivamente da gravidade em abstrato. Não pode constituir a motivação única, exclusiva e idônea para a imposição de regime mais severo. Súmula 719, Supremo Tribunal Federal. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Qualquer decisão judicial, ela precisa ser motivada, precisa ser fundamentada. Ainda mais se você está falando em segregação do indivíduo, da liberdade dele, de restringir algum direito. Então, se a imposição do regime de cumprimento for mais severo do que a pena aplicada, de tirar benefício dele, aí sim é que ele tem que motivar e fundamentar por que está levando o sujeito a um cumprimento de pena mais severa. Súmula 440 agora do Superior Tribunal de Justiça. Fixada a pena base
no mínimo legal, pena base é o mínimo. Então, se o crime tem pena de 6 a 20 anos, a pena base é 6. É o mínimo legal. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. É uma lógica em relação à imposição de regime. Por quê? Porque se eu tenho uma pena base, que é 6 anos, e o máximo é 20, eu condenei o sujeito em 6, no mínimo, como é que ele está indo para um regime prisional mais gravoso do que ele poderia? Não faz sentido, porque se realmente ele necessitasse de um regime prisional mais severo, essa pena não iria estar no mínimo, iria estar em outro patamar, em outro grau de condenação, e não no mínimo. Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Circunstâncias judiciais são aquelas estabelecidas no artigo 59 do Código Penal. Conduta social, personalidade, antecedentes, motivos do crime, consequências do crime para a vítima, circunstâncias. Tudo isso é considerado como circunstâncias judiciais. Então, vai ser possível a adoção de um regime prisional semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos. É possível. É isso que está dizendo a súmula 269. E agora, nós temos aí o artigo 212, que eu trouxe para você, da Lei de Execução Penal. Lei de Execução Penal é a Lei 7.210 de 1984. Foi atualizada com o pacote anticrime. Pacote anticrime que foi da Lei 13.964, em dezembro de 2019. Trouxe algumas alterações que repercutiram por demais em relação à progressão de regime. Como é que se dá essa progressão de regime? Antes, era 1/6 da pena, crime comum, 2/5 da pena, se o indivíduo fosse crime hediondo, 3/5 da pena se fosse crime hediondo e ele fosse reincidente. Mudou tudo. E agora tem uma porcentagem para a progressão de regime, de sair de um regime mais severo para um regime menos severo, de sair de um regime fechado para um regime semiaberto, e aí depois progredir para um regime aberto. Não é ao léu, não é um poder discricionário que se estabelece, e sim a partir dessas porcentagens que o pacote anticrime trouxe a Lei de Execução Penal, que é a Bíblia do preso. Tudo que você queira saber sobre cumprimento de pena, você vai encontrar na Lei de Execução Penal. Vamos aqui para o artigo 212, para você ver que alterações foram essas. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, regime fechado, semiaberto e aberto, com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido, ao menos, então veja a partir de agora qual a porcentagem de pena que o sujeito tem que cumprir para
começar a ter o direito de progredir de regime. Vamos a elas. Inciso 1. 16% da pena se o apenado for primário. O que quer dizer primário? Que ele não cometeu outro crime, que ele não é reincidente. Que ele não teve uma sentença penal condenatória e agora está com e agora ele praticou outro crime. Então, ele é tecnicamente primário. Se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, 16% para ter direito a progredir de regime. 2, 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 3, 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 4, 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 5, 40% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 5. Inciso 6. 50% da pena se o apenado for, a linha A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado livramento condicional. B, condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou, a linha C, condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Inciso 7. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Inciso 8. 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Então, toda decisão judicial ela tem que ser motivada, principalmente no momento que está retirando direitos. Então, o parágrafo 2º está dizendo isso também. No parágrafo 5º, não se considera hediondo ou equiparado para fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previstos no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Não vai ser considerado hediondo este crime para esse efeito. Regressão. Falei de progressão, progredir de um regime mais severo para um menos severo. De um regime fechado para um regime semiaberto, depois pega lá a porcentagem e aí vem para um regime menos brando, mais brando. Mas pode haver a regressão, o retorno, de você estar em um regime menos severo e agora vai para um regime mais severo.
A regressão é a transferência ou retorno do regime de menor para o de maior rigor punitivo, conforme o artigo 118 da Lei de Execuções Penais. Artigo 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado, inciso 1, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Falta grave, um motim, uma rebelião, uma agressão a um policial penal, não trabalhar quando houver oportunidade de trabalho, tudo isso é considerado como falta grave e vai lá para a ficha do condenado. Todo preso recebe uma ficha que vai acompanhar ele durante todo o cumprimento da pena. E aí vão fazendo lá as anotações pertinentes à pessoa dele. Inciso 2. Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. Parágrafo 1º. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Parágrafo 2º. Hipótese do inciso 1 e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado, que é uma audiência admonitória, onde o juiz vai questionar ele, perguntar a ele por que isso aconteceu. E aí ele vai ter a oportunidade de expressar e poder convencer ali o juiz ou não acerca de perder esse benefício em relação ao cumprimento da pena. Vamos aí para os regimes propriamente ditos. Vamos estudar o regime fechado, regime semiaberto, entender ele, e o regime aberto. Primeiro, regras. Regras do regime fechado. Onde é que elas estão? Dentro do Código Penal. O artigo 34 te traz algumas regras do regime fechado. Onde o sujeito vai estar lá em um presídio de segurança máxima ou média. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Antigamente, esse exame criminológico ele era obrigatório. Vamos já falar sobre exame criminológico. Mas hoje em dia não é mais. Só se o juiz motivadamente determinar para saber alguma coisa específica para individualizar a execução dessa pena. Mas o regime fechado, aqui no parágrafo 1º, o condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. Ficar sujeito ao trabalho quer dizer estar obrigado ao trabalho. É igual a você em relação à disciplina Direito Penal 1. Você está sujeito a essa disciplina, você está sujeita a frequentar a aula virtual, está sujeito a frequentar a aula presencial quando retornar. Por quê? Porque se você não frequentar, você vai reprovar. Você não é forçado a isso. Não vai ter nenhum funcionário da Unifor batendo lá na porta e da sua casa e lhe tirando de dentro da rede. Não vai ter isso. Ninguém vai te arrastar para você assistir a aula. Você não vai ser forçado, mas você está sujeito, você está obrigado, porque senão reprova. O preso é a mesma coisa. O preso, ele está obrigado, porque se ele não trabalhar, é falta grave, vai estar anotado lá. E esse mau comportamento dele vai influenciar para que ele não progrida de regime, ou não tenha outros benefícios que nós ainda vamos verificar. Benefícios que são possíveis o juiz das execuções penais estabelecer durante o cumprimento da pena. Parágrafo 2º. O trabalho
será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. Durante o cumprimento de pena em regime fechado, esse trabalho obrigatório é realizado em comum entre os presos, dentro do estabelecimento prisional. A regra é que ele esteja lá, que ele não saia, porque é um regime fechado. Como o Estado tem que dar um braço para ajudar o sujeito a se ressocializar, a haver a reeducação, e o trabalho faz parte disso, deve ser nas conformidades das aptidões. O sujeito era um médico, vai botar ele para capinar? Para pintar? Não, bota ele na enfermaria. O sujeito era um advogado, bota ele para cuidar da biblioteca. Não vai botar ele para quebrar pedra. Tem que fazer sentido dentro das aptidões, das ocupações anteriores do sujeito. O trabalho externo, segundo o parágrafo 3º, é admissível. Pode até haver trabalho fora do presídio, no regime fechado, em serviços ou obras públicas. A construção do estádio, reconstrução do estádio Castelão. 6 presos foram levados lá para ajudarem na obra. 6 presos. Dentro de um universo de quantos? 26 mil. É pífio. Vai construir outro presídio. Leva essa mão de obra dos próprios presos. Vai construir avenidas, BRs, seja lá o que for. Tem uma mão de obra. É importante. Agora, não é de graça. Nenhum trabalho, vamos começar a verificar o trabalho. Nenhum trabalho, no mínimo, é 2/3 do salário mínimo. A cada 3 dias trabalhado é remido, no sentido de descontado, 1 dia da pena. Então, tudo isso é importante para o sujeito. Quando ele trabalha, ele está ali mais próximo da administração penitenciária, dos diretores, com a oportunidade de dar um telefonema, de ter o auxílio do pessoal da assessoria jurídica para saber como é que está o processo dele. Então, ele transita mais dentro do presídio, ele tem ocupação, tudo facilita essa possível ressocialização, esse engajamento dele perante a sociedade. O Tiago está fazendo um comentário, pergunta, obrigado, Tiago. Deixa eu ver se eu observo aqui a pergunta do Tiago. Na teoria, é muito bem estruturado, mas creio que na prática isso é complicado de acontecer, tendo em vista que o nosso sistema carcerário é muito deficiente. Tiago, na teoria, a lei de execuções penais, ela é maravilhosa, é excelente, sensacional. Você, lendo a lei de execuções penais, você pode até ficar emocionado, cair até uma lágrima do seu rosto, de tão bonita que a lei de execuções penais ela foi elaborada. Nós não precisamos de legislação sobre execução penal. Não está defasada, não. Só que nós encontramos o estado de coisas inconstitucional, que eu falei há pouco. Então, tudo está errado, tudo é deficiente e há muito o que mudar. Principalmente quando você percebe que os projetos e a estruturação é uma gota no oceano. É um projeto aqui, um acolá. Não que não existam projetos, não que não existam boas iniciativas no sistema prisional. Sim, mas enquanto você não consegue abranger a massa carcerária, infelizmente não
é uma realidade que vai se alterar a curto prazo ou médio prazo. Sobre o exame criminológico, falei há pouco que antigamente esse exame ele era obrigatório, mas aí hoje em dia não é mais considerado como obrigatório. Os tribunais superiores, em suas jurisprudências, diz o seguinte: o juiz até pode determinar a realização do exame em decisão fundamentada, sempre que entender que as circunstâncias do caso concreto justificam a medida. A súmula 439 do STJ. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Esse exame criminológico vai facilitar, pode vir a facilitar ao juiz de estabelecer o cumprimento da pena, em que regime esse indivíduo ele deva iniciar o cumprimento. É realizado por quem? Por uma equipe multidisciplinar, composta por peritos, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, educadores, o diretor da unidade prisional, o vice-diretor, diretor adjunto, que obrigatoriamente fazem entrevistas e exames no preso, os quais podem trazer inúmeros subsídios para que o juiz tome a decisão acertada, concedendo ou negando o benefício, algum benefício legal. Em relação ao trabalho, a legislação especial regulará a matéria prevista no artigo 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções. Lei de execuções penais sobre o trabalho interno, trabalho dentro da unidade prisional, artigo 31 da Lei de execuções penais. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Então, para quem ainda estava com dúvida sobre a obrigatoriedade ou não do trabalho do preso, o texto da Lei de execuções é extremamente claro. O trabalho do preso é obrigatório. Parágrafo único. Para o preso provisório é aquele que não tem condenação com trânsito em julgado. Então, ele é um preso provisório. Está ali preso em detrimento de uma prisão preventiva ou temporária. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Artigo 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. O sujeito passa o cumprimento da pena todo costurando bola. Sai lá do presídio, só sabe costurar bola. E aí não serviu de nada essa aptidão dele. Parágrafo 1º. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Parágrafo 2º. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Parágrafo 3º. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Então, aí algumas disposições sobre a questão do trabalho. No artigo 39 do Código Penal, o trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. O preso é assistido.
Artigo 28 da Lei de Execuções Penais. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Parágrafo 2º. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis de trabalho, CLT. O artigo 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Parágrafo 1º. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender ao que se destina essa remuneração. A indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não repassados por outros meios. B. A assistência à família. C. A pequenas despesas pessoais. D. Ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Parágrafo 2º. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Então, estas são regras do sistema prisional em regime fechado, principalmente a questão do trabalho. Uma pergunta aqui da Leidiane. Obrigado, Leidiane. Está dizendo o seguinte, professor... Deixa eu observar aqui. Professor, sei que tem a aplicação do Enem ao sistema prisional. No caso, esse benefício poderá ser abrangido a todos, independente do regime? Leidiane, a questão da possibilidade do preso ele poder fazer uma prova, o juiz de execuções penais é que dá essa autorização. O juiz vai e possibilita o preso, aqueles que se inscreveram a se inscreverem na prova e a participarem do certame, da prova. Posteriormente, é que vai se ver a possibilidade desse preso, ele ingressar, ele estudar. E aí, em relação ao estudo, nós vamos ver tanto a possibilidade no regime fechado, no regime semiaberto e no aberto. No regime fechado, ele pode estudar? Pode. Ele não pode sair do presídio para estudar. Sair do presídio para ir para a universidade. Não. Sabe por quê? Porque ele está preso. Ele está em regime fechado. Então, ele não vai poder sair de lá e frequentar a universidade. Professor, e se for de forma virtual? Se for de forma virtual e houver autorização do juiz de execuções, perfeito. E a pena dele ainda vai ser remida. Cada 12 horas de estudo, ainda vai haver a possibilidade de estar havendo a remissão de um dia. No regime semiaberto, que nós vamos começar a ver, aí sim, o preso pode sair do presídio para frequentar um curso superior, um supletivo, e aí sim ele pode vir a estudar fora do presídio. E no regime aberto, tem uma maior facilidade para essa possibilidade. Mas obrigado aí pela participação, pela pergunta, e nós vamos ainda também debater ainda mais esse tema. Tiago está dizendo que sim, que já viu presos sendo aprovados no Enem.
Regras do regime agora semi-aberto, artigo 35. Aplica-se a norma do artigo 34 deste Código, caput, ao condenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto, ou seja, o exame criminológico. Regime semiaberto, lembrando, colônia agrícola ou industrial ou estabelecimento similar. Aí você vê fotos de um sistema prisional lá no Paraná, que é para um regime semi-aberto. Notem que as grades já não são aquelas. A facilidade de fuga é muito maior. Então, o sujeito já tem uma pena menor para finalizar. E muitas vezes ele já está ali porque ele já passou por um regime fechado e já está progredindo sua pena. É melhor para o indivíduo sempre cumprir sua pena do que ficar foragido. Se ele tiver foragido, ele não pode estar em casa, ele não pode estar com a filha, ele não pode estar no ambiente da rua dos amigos, dos familiares. Não pode. Por quê? Porque vai estar sempre lá a polícia ao encalço dele. É uma perturbação constante. Vai sumir? Vai ficar foragido? Não adianta. Tem o quê? Cumprir sua pena. Cumpre a pena para poder ter paz. Regras do regime semiaberto. Artigo 35, né? Parágrafo 1º. O condenado fica sujeito a trabalho, ou seja, ele é obrigado a trabalhar em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial e estabelecimento similar. Parágrafo 2º. O trabalho externo, fora do presídio, é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Então, no regime fechado, ele não pode ir para fora, estudar nem trabalhar. Aqui no regime semiaberto, já há essa possibilidade. Vai trabalhar? Vai. Vá. Sai aqui de manhãzinha cedo e volta no final da tarde. Dorme aqui no presídio. Vai estudar? Vou. Vá para a sua faculdade e volte. E a gente vai pegando lá a sua frequência, o diretor lá da faculdade vai mandar, a coordenação vai mandar sua frequência mensal para cá. Lá no seu trabalho, alguém vai dizer que realmente você frequentou, vai ter uma anotação mensal para as suas frequências. Regime semiaberto, é possível essa frequência escolar ou essa frequência a cursos de ensino. O monitoramento eletrônico, abrir um parênteses aqui para falar dele, está previsto no artigo 146 da Lei de Execuções Penais. Na linha B, diz o seguinte: o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, quando, inciso 2, autorizar a saída temporária no regime semiaberto. Então, saiu, foi trabalhar, foi estudar, tornozeleira eletrônica, vai monitorar aonde esse indivíduo estava. Facilita o cumprimento da pena, esse monitoramento. Inciso 4, determinar a prisão domiciliar. Artigo 146C, a violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a Defesa, inciso 1, a regressão do regime. Inciso 2, a revogação da autorização de saída temporária. Inciso 6, a revogação da prisão domiciliar. E aí você vê, aí há uma foto de um galo que o preso, ele descumpriu, ele violou a tornozeleira eletrônica e colocou aí no galo, mas a partir do momento que há a violação, o sistema automaticamente toma conhecimento e sabe que foi rompida a tornozeleira. Ele não ficou, o pessoal lá achando que ele ainda estava e o galo andando por ele. Não existe isso. E aí a dama da Lava Jato, a Nilma, que pousou para a revista Isto É, em fotos estampando a capa da revista com a tornozeleira eletrônica,
no apartamento dela de 500 metros quadrados, que foi posteriormente confiscado pela justiça. Tiago está dizendo que a população do Ceará diminuiu 27% e o uso de tornozeleira eletrônica aumentou 207%. Aí tem que ver qual é a fonte, Tiago, para a gente saber pesquisar e ter esses dados concretos. Sempre é necessário verificar a fonte da informação, para saber se é segura a informação. Mas pode ser que seja. Vou continuar na próxima aula as regras do regime aberto e tratando sobre o regime prisional. Na quarta-feira, nosso próximo encontro, se Deus quiser, ele há de querer. Forte abraço e até o nosso próximo encontro para a continuação da matéria.